Bom, pessoal, hoje eu estou com o Dr. Fernando Takahashi, aqui de São José dos Campos, cliente nosso há quase 30 anos. A gente estava batendo um papo um pouquinho antes de começar aqui. Ele falou, hoje, você imagina que comprou, deve ter comprado pelo começo dos anos 2000, né, Dr. Fernando? Foi, exatamente. Mais ou Porque eu menos mudei ali. aqui em 99 e logo em seguida eu adquiri a câmera. Então eu acredito que foi em 2000. E assim, olha, até para a gente contextualizar e começar aqui a conversa, lá atrás, o que você acha que você pensou quando você pensou na câmera intraoral? Você já tinha conhecimento de alguma câmera ou foi assim, você viu o produto? Como que foi mais ou menos? Não, a gente já sabia de algumas câmeras importadas, né, que tinha na época, que inclusive eu estava pensando em adquirir. E por coincidência aí apareceu o Felipe, aliás, no caso era o Fabrício que veio aqui, e aí apresentou a câmera. A ideia inicial era simplesmente procurar mostrar para o paciente quando tinha uma cavidade, algum processo que ele precisasse entender. Então eu subutilizava muito naquela época, era só para fazer uma tomada ou outra e não fazer como atualmente a gente usa como um instrumento para diagnóstico. Entendi. E lá atrás, assim, eu acredito que você foi um dos pioneiros aqui em São José a ter câmera, né? Como que foi assim, o impacto naquela época? Hoje em dia ainda tem impacto, né? Eu queria que você comentasse a diferença daquela época e como que é o impacto ainda hoje para os pacientes. Tá. Então, o que acontece é mais ou menos o que eu acabei de falar. Eu não sabia utilizar bem a câmera como um instrumento para fazer essa situação de melhorar a condição do entendimento do paciente, mas mais quando tinha fratura, quando tinha alguma situação que eu queria que o paciente visse também. Então eu usava, como eu disse, muito pouco. Depois, em 2022, a partir de 22, quando eu comecei no QS, é que eu comecei a utilizar de maneira mais sistemática e com um protocolo de uso. E aí a gente nota uma diferença muito grande, porque a gente usa como não só como um instrumento para mostrar os problemas que o paciente tem para fazer a parte curativa, mas também para fazer a parte de diagnóstico preventivo, né? Então, daí o nome também, inclusive, é o check-up preventivo digital. Legal. E pensando em tecnologia, doutor, porque é uma coisa que é interessante, até para quem vai assistir a gente, que assim, você é uma pessoa super antenada em tecnologia, vira e mexe, encontra evento, congresso, né? A gente se encontrou um tempo atrás, e aqui na sua clínica, né, para quem é daqui de São José, tem você como referência. Mas você é uma pessoa que a vida toda foi vibrado em tecnologia, isso é desde sempre ou foi mais recente? Não, isso na realidade sempre foi uma visão da gente para que tivesse sempre atualizado. A odontologia tem que ser uma parte técnica, uma parte de atualização, principalmente porque a gente vê que eu comecei em 1974, formei em 73, então imagina que a odontologia daquela época era totalmente diferente de agora. E a gente também teve experiência durante a época da faculdade de uma odontologia mais antiga ainda, vamos assim dizer, do que era quando eu comecei em 74. E de lá para cá, o que acontece é uma tecnologia muito grande avançando, e a gente tem essa noção de quem não acompanha a parte tecnológica fica para trás. E fica mesmo. Se pensar agora em termos de scanner, em termos de fresadora, de impressoras, se a gente ficar naquele amálgama e silicato de antigamente, acabou. Aliás, tem gente que nem sabe o que é amálgama e silicato. Mas, enfim, é essa situação. Nós tivemos, inclusive, desculpa, Leandro, uma dificuldade maior em relação a isso, um desafio maior, porque nós começamos numa época que eu diria mais primitiva da odontologia, né? Época que só tinha, a gente falava, amálgama, silicato ou ouro. E agora nós temos tantos outros materiais e cada vez mais materiais novos, e quem não acompanhar fica para trás. Vai Isso, ficando pra trás, inclusive, né? tem a ver com as câmeras. Quer dizer, Sim. quando a gente começou a mostrar a imagem para o paciente e não explicar para o paciente o que ele poderia imaginar. O paciente não, a gente fala, o paciente imagina, tá? Como a gente fala, tá lá na cabeça dele, mas ele não consegue entender o que é que a gente está falando. No momento que a gente mostra ampliado, fica uma situação que ele já quer resolver o problema para ontem. Essa que é a verdade. Ele não vai esperar para amanhã, depois de amanhã, ele quer tudo para ontem. É mais ou menos essa a vantagem de quem tem câmera intraoral.
Isso é legal, não, é muito bacana você falar isso, porque assim, essa questão, eu até gravei um vídeo a semana passada falando sobre isso, que a informação gera dúvida. Quando você fala para o paciente uma coisa, mas quando você passa ele na experiência de usar a imagem, aí começa a gerar consciência. Eu acho que vai transformando isso na cabeça dele, né? Uhum. Essa diferença que você falou. Hoje o paciente, pensando até no seu fluxo aqui, no seu atendimento, hoje todo paciente que ele entra na clínica, a primeira coisa que ele faz é sentar na cadeira e fazer a documentação de imagem. Como que é seu protocolo hoje aqui? Então, primeiro a gente tem a consulta inicial, que é feita inclusive no escritório, em que a gente pega a parte de anamnese, e a partir de um exame clínico, logo em seguida, a gente vê as necessidades. A partir daí, a gente já pede os exames complementares. Então, no caso o check-up digital, radiografias ou tomografias, de acordo com a necessidade de cada paciente, para montar o planejamento, né, para fazer o diagnóstico e montar o planejamento. E uma vez feito esse planejamento é que a gente apresenta, então, o que se chamaria um orçamento ou o custo do tratamento. Legal. E assim, doutor, até pegando um gancho, eu sei que não é você que faz, porque você tem toda uma equipe aqui que trabalha junto contigo. Mas hoje, por exemplo, o paciente ele passa por aqui, ele faz a imagem, depois as meninas fazem o atendimento para mostrar o plano de tratamento para ele lá, como que é esse fluxo, porque você usa a Skycam Web, que é um outro produto que a gente tem, e só que você usa muito bem, né? Até esse é um dos motivos para quem está assistindo a gente ter vindo gravar esse vídeo, entender o protocolo do Dr. Fernando aqui e entender como que é a estrutura dele, porque hoje ele faz as imagens nessa sala, é a principal. Se vocês estão vendo até aqui atrás, ele tem um equipamento móvel que pode rodar para as outras salas, mas ele falou que essa sala é a sala principal de atendimento. Mas hoje ele, por exemplo, é você que faz, tem outro dentista e depois isso vai para outra sala e as meninas fazem a apresentação lá. Como que é essa estrutura sua? Não, por enquanto sou eu que faço essa parte toda. Eu capturo as imagens, faço a parte do laudo e depois apresento o planejamento para o paciente. E a partir daí, sim, de acordo com as especialidades, são direcionadas ao tratamento do paciente. Mas ainda na primeira parte, que seria a captura das imagens, a análise do achado clínico, mais o planejamento e a apresentação do planejamento, ele sou eu que faço. É você que faz? Sou eu que faço. Legal. Mas era uma parte que eu deveria estar ainda também, ainda já delegando, mas por enquanto, até pelo fato de o paciente vir procurar a clínica e ainda, infelizmente, eles estão procurando também a família Takahashi, e aí fica a questão, eu precisaria fazer esse primeiro contato, o que talvez com o tempo ainda a gente consiga, que a outra pessoa faça também essa parte de coleta das imagens, e eu faça só a apresentação do planejamento e do achado, né? Mas isso é muito bacana, assim, até para quem está vendo a gente, porque assim, com toda a estrutura que você tem, você está mostrando a realidade clínica, é o que você falou, a pessoa procura por você, eles querem o Takahashi, quer que o Takahashi atenda. E você tem já está trabalhando há um tempo para fazer essa transição, né? Sim. Isso é legal também, porque é a realidade clínica, às vezes para os outros parece fácil, não, eu tenho estrutura, os outros dentistas atendem, mas não, hoje, você falou, hoje ainda é eu que atendo, eu tenho que delegar, mas é um processo ainda, né? Não é tão fácil mudar, né? Exato. Então a questão está mais ou menos restrita a isso por enquanto. O que acontece? Eu tenho que fazer toda a parte do que é o planejamento para o paciente entender e aceitar, e a partir daí sim eu consigo transferir agora o que antigamente também era muito complicado, que o paciente realmente vinha procurando a pessoa e não a clínica. E a gente tem que pôr esse conceito. Com a tecnologia que tem agora, os jovens têm mais domínio do que a gente em relação, ou mais facilidade de domínio do que a gente. Então, a parte de execução tem que ser delegado, porque, como a gente diz, e agora com esse avanço todo, tem coisa que os outros fazem melhor que a gente, ou a gente acha que faz tudo melhor que os outros, não faz. Então, quem é aquele que faz melhor, faz. É que quando a gente sabe que esse faz melhor, a gente também acredita. Isso fica fácil passar para o paciente que a determinado processo, determinada execução, é um outro especialista que faz. Legal. Doutor, e a gente que só de uma das perguntas que para não esquecer que eu queria te fazer é assim, referente à questão de segurança das imagens. Como que você enxerga isso? Porque é uma coisa que a gente fala muito para os clientes. Fala assim, gente, às vezes eles pensam muito só no equipamento, mas tem a questão que, tipo assim, é você ter a imagem, você ter a segurança que você vai ter essa imagem depois para mostrar no segundo momento para o paciente, fazer antes e depois, comparativo. Pô, você tem 26 anos de Skycam praticamente. Como que é essa questão de você ter as imagens salvo para poder mostrar depois um caso, um antes, depois, como que ele estava, como que ele chegou, como você enxerga isso? Sim, essa aliás é uma outra grande vantagem, né? A gente é só puxar pelo computador e já temos as imagens para poder apresentar, e inclusive com aquela sequência. A primeira foi feita em 2020, depois nós temos outras nas consultas subsequentes um comparativo, e aí que tem outra grande vantagem, a gente tem a condição de comparar as imagens.
não só ter a imagem, apresentar de novo, a gente esquece. Se o paciente fala, nossa, era assim? Era. Como é que está agora? Se a gente não mostra, o paciente também não entende essa evolução e essa melhora na condição dele. Então, o fato de ter tudo registrado, gravado, e poder resgatar, trazer, Sim. apresentar, é muito. Aliás, é uma das partes importantes desse equipamento. Sim. Não é só você capturar a imagem. É você poder trazer, poder apresentar, poder fazer a comparação, né, que o paciente entende. Porque existe outra coisa engraçada, se a gente for falar. Quando a gente faz essa imagem ampliada, se olhar para a câmera, às vezes a imagem sai do tamanho da câmera, ou então tem um dente do tamanho de uma cabeça. E aí o paciente enxerga e a gente mostra coisas que ele normalmente não imagina ou não vê. E aí ele vê uma situação que ele veio para um controle. Apareceram placas bacterianas, algumas tártaros, etc. Ele começa a ficar desmotivado ou ficar chateado porque ainda está. Aí a gente mostra quando ele veio, como é que está. Daí ele fica feliz, que ele está melhor. Ele só tem que melhorar mais um pouco. Então, essa possibilidade também que a gente tem dele acompanhar o que está acontecendo e como é que ele também está cuidando da saúde dele em relação à parte dentária ou estomatológica. A outra grande vantagem, a gente tem as imagens, mostra, faz o laudo, apresenta os pontos, onde estão os pontos, tudo digitado, anotado, e isso é enviado por e-mail para o paciente. Então, ele tem essa possibilidade de receber em casa também, não só impresso aqui em papel fotográfico, mas ele pode receber tudo na casa dele. E aí, outra coisa que a gente pode brincar, tem uns que falam assim, eu agradeço muito. Para a gente seria bom porque ele poderia apresentar para todos os conhecidos, os familiares. Só que tem alguns que falam assim, não quero nem ver isso aí, não massa para mim, não manda lá não, deixa aqui com vocês. É mais ou menos isso que acontece no dia a dia nosso aqui. Show. Doutor Fernando, bom, te agradecer por esse bate-papo, para a gente ter falado algumas coisas aqui do sistema, mostrar para quem está assistindo a gente, para quem está pensando em investir também, entender um pouco do seu fluxo, que eu acho que assim, eu acho que o senhor tem noção disso, mas você é referência aqui em São José dos Campos, no Vale, né? Eu moro em Taubaté, tendo clientes de Taubaté que te conhecem, em Caçapava que te conhece, talvez que nem você falou, por ter dado aula, pela experiência toda. Eu só queria te agradecer mesmo, viu? Obrigado pelo espaço que você abriu aqui para a gente.